Pai exigente tenta quebrar o meu brinquedo favorito? Ei pessoal! Quero compartilhar com vocês uma história louca que aconteceu comigo envolvendo um pai super exigente. Vamos lá! Eu estava no parque, aproveitando um dia ensolarado brincando com o meu brinquedo favorito, um drone controlado por controle remoto. Eu adoro voar com ele e tirar fotos aéreas incríveis. Enquanto eu estava me divertindo, uma criança, que chamarei de Tim, se aproximou de mim, olhando com fascínio para o drone. Ele parecia realmente interessado e perguntou se poderia experimentar. Eu, sendo uma pessoa legal, decidi deixar Tim segurar o controle remoto por alguns minutos, enquanto eu mantinha o drone voando em uma altitude segura. Tim estava se divertindo muito e era ótimo ver a alegria em seu rosto. Mas, de repente, seu pai, vamos chamá-lo de senhor exigente, apareceu de repente e viu o que estava acontecendo. Ele ficou furioso. Senhor exigente, o que você está fazendo? Dê esse brinquedo ao meu filho agora mesmo. Eu fiquei surpreso com a atitude agressiva do senhor exigente, mas tentei manter a calma. Desculpe, senhor, mas estou apenas deixando seu filho experimentar o controle remoto por alguns minutos. Eu ainda estou segurando o drone e garantindo que esteja seguro. Senhor exigente, isso não é suficiente. Meu filho merece ter o drone inteiro para ele. Dê-me isso agora. Eu comecei a ficar desconfortável com a situação, mas me mantive firme. Desculpe, mas o drone é meu e eu não me sinto confortável em entregá-lo completamente ao seu filho. Além disso, é um brinquedo caro e frágil, e eu não quero correr o risco de ele se danificar. O senhor exigente ficou ainda mais irritado e tentou arrancar o controle remoto das minhas mãos. Eu recuei rapidamente para evitar que ele o pegasse. Por favor, pare com isso. Você está sendo completamente irracional. Não vou deixar você quebrar o meu drone. Nesse momento, algumas outras pessoas no parque perceberam a discussão e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Alguém sugeriu chamar um guarda do parque para resolver a situação. Ao ouvir isso, o senhor exigente percebeu que não estava obtendo o apoio que esperava e finalmente desistiu. Ele pegou Tim pela mão e foi embora resmungando. Fiquei aliviado por ter conseguido manter meu drone em segurança e também por ter evitado uma situação ainda mais complicada. Depois desse incidente, aprendi a ser mais cauteloso ao emprestar meus pertences para estranhos. Moral da história: nem todo mundo respeita a propriedade dos outros, então é importante ficar firme e proteger o que é seu. Minha tia roubou minha herança e então o karma atingiu e sua vida desmoronou. Minha tia era uma das duas crianças que meus avós tiveram. Minha mãe era o oposto de minha tia, ela trabalhou desde os 12 anos na loja do meu avô, nunca pediu nada e finalmente conseguiu abrir seu próprio negócio. Minha tia nunca teve um emprego até os 26 anos, estava constantemente roubando de seus pais e estava constantemente em apuros. Apesar disso, minha tia era mimada por minha avó, assim como seus filhos, ela tinha 3 filhos de 3 homens diferentes, e seu primeiro marido não era um deles, se é que você me entende. Não importava o que minha tia ou seus filhos faziam, minha avó sempre saltava em sua defesa. Ela nunca teve tempo para minha mãe e seus filhos a menos que fosse para obter algo de nós. A única razão pela qual minha mãe a visitava era porque ela amava meu avô. Meu avô faleceu em 2004 e, alguns meses depois, minha avó decidiu redigir um novo testamento. Minha mãe e minha tia estavam presentes quando ela o assinou, então elas sabiam o que havia nele. Isso fez com que, quando ela falecesse, sua casa fosse vendida e o dinheiro dividido em 25% para minha mãe e minha tia, e os 50% restantes iriam igualmente para os netos. Na época, a casa valia mais de 500 mil libras esterlinas, então seria uma bela herança, mas nada que mudasse a vida. Em 2010, minha mãe morreu após um acidente e não tinha um testamento atual. Como ela não tinha mais o seu negócio e estava alugando uma casa, não tinha nada de muito valor monetário. A única coisa que a preocupava era o que seria feito em seu funeral caso ela falecesse, mas tivesse me contado tudo o que queria. A música, as flores, a cor do caixão e até o que as pessoas vestiriam no funeral, ela queria que as pessoas usassem cores vivas e quentes. Então, quando ela faleceu, minha tia e minha avó assumiram todos os arranjos e tentaram desfazer todas as coisas que eu disse a elas. As canções seriam canções que eu sabia que mamãe não gostava, as flores eram todas das cores erradas e eles escolheram um caixão horrível. Com a ajuda dos meus irmãos, conseguimos mudar algumas coisas de volta ao que deveriam ser, mas o caixão não podia ser mudado por algum motivo, e minha avó se recusou a deixar as pessoas virem vestidas de palhaço, então era tudo preto, foi frustrante. Após o funeral, minha avó mudou seu testamento.
Meus irmãos e eu fomos informados por nossa tia que ela não teve nenhum envolvimento com a redação do testamento, e nossa avó nos disse que ela o mudou para que a parte de mamãe fosse para seus filhos. Tudo bem, pensamos. Depois que minha mãe faleceu, minha avó simplesmente parou de falar sobre minha mãe. A princípio, pensamos que era porque ela ainda estava se recuperando da perda da filha, mas mesmo 5 anos após a morte da mãe, ela ainda não falava sobre ela. Mesmo se você trouxesse uma história sobre a mãe, a vovó obviamente tentaria mudar de assunto, geralmente sobre a difícil vida que minha tia e seus filhos de merda tiveram. E se você fosse falar com ela sobre seus próprios problemas, ela de alguma forma iria trazê-lo de volta para minha tia. Eu sofri um colapso mental após a morte de minha mãe, então você pode imaginar o quanto doeu ouvir bem, fulano teve muito pior. Em 2016, minha avó faleceu. Ela havia escrito que queria que fosse feito em seu funeral, e eram basicamente as mesmas coisas que ela havia escolhido para o funeral de minha mãe, até a música ser tocada. Não sei porque ela tentou fazer um ensaio geral para o funeral usando minha mãe como substituta, mas era óbvio que era isso que ela estava tentando fazer. Então, depois de alguns meses, nossos irmãos e eu estávamos esperando para ouvir sobre a leitura do testamento, e minha tia ficava me dizendo: vai demorar mais um mês até que possamos fazer a leitura. Eu não me importei, eu não estava preocupado com o dinheiro, para ser honesto. Mas meu irmão mais velho esperava usar o dinheiro para pagar uma lua de mel para ele e sua então noiva, e meu irmão mais novo estava prestes a começar a universidade, então seria uma grande ajuda. Eventualmente, meu pai esbarrou no advogado que minha avó havia usado para lidar com seu testamento e perguntou o que estava acontecendo. O procurador deixou escapar que o testamento já havia sido lido e que deixava tudo para minha tia. Quando meu pai questionou isso, o advogado disse a ele que minha tia estava presente quando o testamento foi escrito, apesar de prometer que ela não tinha nada a ver com isso. Quando confrontada, minha tia inicialmente tentou negar, mas acabou admitindo ter mentido para todos nós. Ela nos mostrou o testamento e confirmou o que já sabíamos. A casa e todo o seu conteúdo eram agora da minha tia. Isso incluía as medalhas de guerra do meu avô, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando eu disse a ela que ele havia me prometido antes de morrer, ela disse: bem, a menos que você tenha escrito, você não terá nada nesta casa. De qualquer forma, eu já os dei para Clive. Meu coração afundou. Clive era seu filho mais velho, e a definição do dicionário de merda. Ele tinha entrado e saído da prisão por roubar e traficar drogas. Eu sabia que no momento em que aquele idiota tivesse colocado as mãos nas medalhas do meu avô, elas teriam sido vendidas. Pensamos em levá-la ao tribunal por causa do testamento, mas todos com quem falamos disseram que provavelmente não ganharíamos nada com isso. Ela imediatamente colocou a casa à venda por cerca de 750 mil libras esterlinas. Ela tinha chateado muita gente na nossa cidade, então ia vender a casa e se mudar para mais perto da filha, que mora em uma cidade grande. Foi feita uma oferta pela casa e ela fez um depósito em uma casa perto da cidade grande. E eu pensei que era isso. Aqui é onde o karma entra em ação. As pessoas que queriam a casa da minha avó fizeram uma vistoria na casa para ver se havia problemas. E estavam lá. Acontece que o terreno em que a casa foi construída era muito mole para o tipo de casa que era e estava afundando. Ele afundou cerca de 2 centímetros nos mais de 40 anos que minha avó e meu avô moraram lá, mas o afundamento estava acelerando para 1 centímetro por ano. Isso significava que nos próximos 3 anos a casa precisaria de algum trabalho sério, ou seria demolida. O novo valor da casa? 60 mil libras esterlinas. Os compradores desistiram imediatamente, sem nem mesmo fazer um depósito. Ela não podia comprar sua nova casa, mas ainda tinha que pagar o depósito nela. E enquanto isso acontecia, ela deixou Clive morar com ela em sua casa que ela alugou do conselho. Ele não tinha permissão para morar em nenhuma das casas do conselho porque havia destruído todas as que já recebeu. Alguém relatou isso e ela foi expulsa de casa. Ela foi forçada a se mudar para a antiga casa de minha avó, pois não poderia morar em outro lugar. Então lá está ela, morando em uma casa em ruínas, com um filho idiota e seu parceiro. Ela foi péssima lá por 2 anos. Toda vez que eu a via, ela tentava começar a falar comigo, e eu simplesmente a ignorava e ia embora. Uma vez, quando eu estava indo embora, ela gritou: "Sua mãe mereceu morrer por ter um retardado como você." No meio de uma rua movimentada. Alguém a denunciou à polícia, ela recebeu uma advertência oficial e foi ridicularizada no Facebook. Cada vez que eu via aqui depois disso, ela parecia cada vez mais miserável. Eventualmente, ela vendeu a casa por algo como 85 mil libras esterlinas e foi morar com a filha na cidade grande. Perdi contato com ela e seus filhos depois disso. Eu pensei que karma tinha sido emitido.
Oh, mas Karma ainda não tinha acabado com ela. Encontrei uma de suas ex-amigas e ela me contou o que aconteceu depois que deixou nossa cidade. Ela se mudou para a casa da filha, vamos chamá-la de Sui, mas eles só tinham uma casa de 3 quartos e 3 filhos. Minha tia e seu companheiro tiveram que morar no menor cômodo da casa enquanto minha tia procurava um emprego e uma casa para alugar. Mesmo com 85.000 libras esterlinas, ela não podia pagar uma casa em lugar nenhum. Após cerca de um mês, o parceiro de minha tia fugiu após esvaziar sua conta. Ela ficou presa na casa de Sui, sem contribuir com nada porque todo o dinheiro que ganha vai para o bingo. Eventualmente, Sui e minha tia começaram a gritar e minha tia disse algo como: eu deveria ter abortado você. Sui imediatamente a expulsou de casa. Então, novamente, lá está minha tia, em uma cidade onde ela não conhece ninguém, sem dinheiro, sem casa, e a última ponte que ela teve foi um desastre fumegante. A última vez que alguém soube, ela estava morando em uma caravana na parte mais difícil da cidade e não pode mais trabalhar porque está sofrendo de artrite precoce e não consegue mais mexer as mãos. Eu sei que não deveria ficar feliz com algo assim acontecendo com outra pessoa, mas isso me traz um pouco de paz quanto ao que aconteceu.